É uma palavra para o seu coração. Hoje eu lerei em Gênesis, no capítulo 4, do verso 17 ao verso 24. Gênesis 4, do verso 17 ao verso 24. E diz assim: E coabitou Caim com a sua mulher, ou seja, tiveram relações sexuais. E a mulher dele, de Caim, que matou seu irmão Abel, concebeu e deu à luz um filho chamado Enoque. Esse Enoque não é o Enoque da descendência do outro filho de Adão, que se chamará Sete. Não, é o Enoque da descendência de Caim. O outro andou com Deus e foi tomado para Deus, foi arrebatado. Esse aqui tinha a semelhança do outro somente o nome, nada mais. E prossegue dizendo: Caim edificou uma cidade. O projeto dele era de ajuntamento e poder. E chamou o nome da cidade, o nome do filho, cidade de Enoque, o nome do seu filho. A Enoque, que deu nome a essa cidade que Caim criou, foi uma das primeiras cidades da civilização humana, nasceu-lhe Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael gerou a Lameque, que não é o outro Lameque que vem a ser pai de Noé, da descendência de Sete. Esse aqui, vocês vejam, os nomes são os mesmos, mas as personalidades são completamente diferentes. Esse aqui é um outro Lameque. É um Lameque perversíssimo. O Lameque da descendência de Sete gerou a Noé, por meio de quem a raça humana recomeçou. Este aqui gerou aquilo em razão do que a raça humana precisou acabar. Esse Lameque gerou o oposto. Gerou uma geração em razão da qual a raça humana precisou ser destruída pelo dilúvio. E aqui se diz: Lameque tomou para si 2 esposas. Essa vontade de poder começa já se manifestando nas decisões sexuais e de poder sexual e de supremacia sexual sobre os demais homens. Ele não tem uma mulher, como foi o caso do seu pai, do seu avô. Ele tem 2. O nome de uma era Ada, a outra se chamava Zilá. Ada, uma das mulheres de Lameque, Lameque o mau, deu à luz um filho chamado Jabal. Quem foi Jabal? Foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Esse filho de Lameque com Ada foi um indivíduo do campo, do agronegócio. Ele também foi nômade, por isso ele se tornou o primeiro grande produtor de casas móveis, de tendas. Há um empreendedorismo saudável nesse rapaz chamado Jabal. Ele é filho de Lameque com Ada e passou a ser esse pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Nômades, porém, culturalmente forjadores de uma cultura, ainda que migrassem. Porque quem tem gado tem que ter campo e tem que cultivar a terra.
O nome do seu irmão, ou seja, do outro filho de Lameque com Ada, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai dos que tocam harpa e flauta. O nome de seu irmão era Jubal. Ele era Jabal, não se confunda. Esse é Jubal. Quem foi Jubal? Filho de Lameque com Ada, irmão de Jabal. Este foi o pai, esse Jubal, de todos os que tocam harpa e flauta. Foi um grande compositor, criador, inventor de instrumentos. Tinha um ouvido maravilhoso, absoluto, e uma vocação artística extraordinária. Veja o que Lameque produziu com a mulher dele chamada Ada. Um filho chamado Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado, empreendedor rural. E teve um outro filho chamado Jubal, que foi um grande artista e que produziu em grande escala a invenção musical e o desenvolvimento artístico musical e instrumental daquela época. Por outro lado, esse Lameque, o mau, que tinha duas mulheres, com a Ada, teve esses filhos que produziram o que produziram, coisas boas. Mas com Zilá, a combinação foi perversa. Um homem mau, gerando filhos de uma mulher boa, produziu filhos bons. Um homem mau, casado com uma mulher provavelmente parecida com ele, que lhe validava, que lhe dava força, que o conquistava pelo acordo, ao invés de ser pela sabedoria. É aquele tipo de mulher que dá razão para o mal, para o marido doido em tudo. Se torna sócia dele, Bonnie and Clyde. Assim são Lameque e Zilá, que geram uma geração tão diferente que o próprio texto no verso 22 diz: por sua vez, mostrando a diferenciação entre o que Ada produziu como mãe, apesar de Lameque, e o que Zilá produziu com Lameque, não apesar de Lameque, mas com Lameque. Ela produziu um filho chamado Tubal-Caim. Tubal-Caim, que já chega evocando o nome do tataravô. Artífice de todo instrumento cortante, indústria bélica, enfrentamento. Ele foi o pai de todo artífice que trabalha com instrumento de corte, de bronze, de ferro. Esse é um homem da idade do ferro e que desenvolveu essa indústria a partir dessa cidade chamada Enoque. Vejam, Lameque, o mau. Aí você me pergunta por quê? Eu explico já. Casou com Ada. Ada era uma mulher legal, produziu filhos com outra direção. Jabal, produtor de tendas, empreendedor de aparatos móveis de proteção, e também se era criador de tendas é porque não se dedicou a morar na cidade que o avô Caim tinha construído. Quem vive em tendas se afasta da cidade e foi criar gados longe da urbanidade. E também gerou a Jubal, essa mulher chamada Ada, que era um artista maravilhoso. Já Zilá, que era a segunda mulher desse Lameque o mau,
junto com ele produz esse Cainzinho, artífice de todo instrumento de corte, de morte, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Aí você vai saber por que eu estou chamando de Lameque o mau. Porque se você dissesse que Caim e tal gerou a Enoque, e Enoque gerou a vários filhos, inclusive Lameque, e dissesse em seguida, Lameque disse às suas esposas Ada e Zilá, o que se diz aqui, você entenderia a razão dos filhos dele terem sido como são. No entanto, na lógica do texto bíblico, foi assim que a narrativa aconteceu. Por isso entenda, um diálogo de Lameque com as esposas Ada e Zilá, chamou as duas e disse, ouçam-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Olha só o que ele disse. Matei um homem porque ele me feriu. Me feriu? Eu sou o pai de Tubal-Caim. A melhor espada que ele já fez foi dada a mim, de ferro, cortante. Me feriu, eu matei. Foi um lanhozinho, eu degolei. E um rapaz pisou no meu pé, sem querer. E eu matei, porque ele pisou no meu pé. E ele próprio concluiu qual era a sua sentença. Na face das suas esposas, ele disse, 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de mim, 70 vezes 7. Ele chamou para si a repercussão do espírito da continuidade, da vingança, da vingança, da vingança. Uma cidade de vinganças, uma sociedade de vinganças, com um espírito de vingança, tangida pelo espírito da banalidade da vida. Me feriu, eu mato. Pisou em mim, tropeçou em mim, eu liquido. Pode ser um homem, pode ser uma criança. Esse é o espírito de Lameque. Esse é o espírito desse casamento de Lameque com Zilá. As nossas sociedades e as nossas cidades estão lotadas de filhos de Lameque com Zilá. Cada vez mais, filhos de Lameque com Zilá. Matei um homem porque me feriu. Matei um menino porque pisou no meu pé. A salvação é que isso não é absoluto. Esse mesmo homem mau, casado com uma mulher boa, não conseguiu passar para os filhos dessa mulher o DNA psicológico e espiritual da sua maldade. Por isso os seus filhos foram santificados na sua mãe, como diz Paulo em 1 Coríntios 7. E aí um se dedicou a fazer casas, tendas, abrigos, coberturas e a fornecer comida, carne e a cuidar do campo. O outro desenvolveu uma alma artística e criativa e industriosa e empreendedora na arte. Já a soma do homem mau com a mulher possivelmente presa a ele, ataviada a ele, insegura e por isso validando-o em tudo, com ele produziu
E quem sabe por seu incentivo também decidiu honrar o bisavô homicida Caim, que chamou o menino de Tubal-Caim. Quem sabe? Não se diz. Mas a consequência se nota. Apesar de Lameque, os filhos dele com Ada foram gente boa. Agora, com Zilá, Lameque não teve um apesar. Nela, ele encontrou um conluio, uma soma, uma parceria, um banditismo conjugal. Se tornaram um no mesmo olhar de perversidade, na mesma graça ante a maldade, na mesma gargalhada ante a dor. E aí eles produzem um filho que, não ironicamente, consagrado ao tataravô, que foi quem iniciou a saga da morte na civilização humana registrada, ele próprio desenvolve a inclinação e as habilidades da guerra, da morte, da cortância, da tecnologia da liquidação, da extinção. Armas de guerra, armas de corte. E ele é filho desse homem, em quem a existência do próximo foi banalizada. Me cortou, eu mato. Pisou no meu pé, eu liquido. E eu dizia, e repito, entre nós, Lameque está tendo muito mais filhos com Zilá do que com Ada. Os filhos de Ada ou estão diminuindo ou estão se corrompendo. E os filhos de Zilá, os Tubal-Caíns, estão se espalhando numa sanha louca pela terra, com culto aos instrumentos de morte, com legislações de morte, com a idolatria das armas. São sociedades que querem ficar Tubal-Caimizadas, cada um com suas muitas armas. Filhos de Caim, filhos do homicídio, filhos da desproporção, filhos do desvalor da existência humana. Eu mostro um desses filhos de Caim e de Tubal-Caim, esses tatataranetos de Lameque o mau. Olha só, do nada, o garoto passa de bicicleta, coisa de rua, de menino. Aí os outros deram uma ideia. É o de menor aqui, tá ligado? Ó, esse aí é que é o de menor, é o único que eles, é o menor de idade, que ele chama de menor. É o único que poderia fazer maldade sem consequência. Aí você fica pensando que ele vai lá provocar o outro até acha que vai ter que brigar, ó. Vai deixando a bicicleta no apoio, arriou no chão, se prepara. Se for o caso, vou ter que enfrentar esse cara. Nada, rapaz. Ele é tataraneto de Lameque. É da descendência de Caim, de Tubal-Caim. Mandou chumbo. Eles puseram um blur ali para diminuir o impacto. Chumbo. Puxou a arma da cintura e pô. Por quê? Não gostei do que ele falou para mim ontem ali na China. Qualquer bobagem. São filhos de Zilá com Lameque. São filhos de Tubal-Caim. São filhos de Caim. Como o Novo Testamento diz, justamente usando Caim como arquetipia. O apóstolo João diz, são filhos de Caim. E por que o são? Porque não amam ao seu irmão.
porque odeiam ao seu irmão. São da descendência de Caim, são da descendência de Lameque, são filhos de Tubal-Caim na continuidade da perversidade. E são esses que estão crescendo no mundo. Que o Senhor Jesus tenha compaixão de nós e que uma palavra dita de dentro da minha casa no dia de hoje viralize e seja gritada da varanda de toda essa rede. Onde você puder fazer essa mensagem chegar, faça chegar. Quem sabe alguns ou milhares se arrependem, abrem os olhos, reeducam as suas descendências a partir da reeducação de si mesmos, convertendo-se ao amor de Deus, aprendendo a viver segundo o Evangelho. Porque na descendência de Caim, quem quer viver melhor faz como Jubal, vai para longe, vai criar gado longe disso. Faz como Jabal, vai desenvolver arte e não a guerra. Porque se ficar para dar sequência à cultura que se está instituindo, nessa família perversificada da humanidade, todo mundo vai virar filho de Zilá, com o comportamento do pai Lameque sendo reproduzido pela banalização da vida, pela instituição da morte como solução infernosa, como descaso e desproporção, como morte da justiça. E foi Jesus quem disse que quando esse estado de coisas cresce, o amor se esfria de quase todos. Senhor Jesus, é tão verdade quanto o sol. É óbvio. Está aqui, está diante de nós. E poucos veem. Poucos querem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com os corações, para serem então convertidos e por fim curados. Só o teu Espírito pode nos molestar para a vida, porque nós temos uma vocação intrinsecamente horrorosa para nos associarmos a Tubal-Caim, a Lameque, ao desvalor da vida, às desproporções, às tecnologias da morte, às soluções do inferno. Tem compaixão desta geração e abre o nosso entendimento. É o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém e amém.